Boa noite. Continuo me chamando Luizão. Eita, que alegria estar aqui nesse culto com vocês, sendo recepcionado aí pelos adolescentes, pelos jovens. Muito legal, muito bom. A igreja aqui reunida nesse domingo de carnaval. E eu lembro que há alguns anos atrás eu trabalhava diretamente ligado ao carnaval, então estaria em algum lugar da cidade aí trabalhando, e hoje o privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Eu tenho uma família linda. Minha esposa, a Ju. Cadê a Ju? Ali. É linda, né, a Ju? É a Ju. Ela canta aqui também já há alguns anos. Tenho 2 filhos lindos, o Gugu e o Luca, que eu não vou pedir para eles dizerem que eles são adolescentes e pré-adolescentes. Então, papai e mamãe nunca façam isso. Chega lá na família, né? Olha que coisa linda, o meu filho, olha, os meninos se identificando. É desse jeito que minha mãe faz, que eu morro de vergonha. O Gugu tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora no mês que vem, e o Luca acabou de fazer 10 anos. Estamos aqui na IBC já há alguns anos e sendo abençoado por esse corpo de Cristo que nos amou, nos acolheu, assim como Jesus fez, me acolheu e me amou do jeito que eu estava, e aos poucos, um dia de cada vez, fui conseguindo compreender e entender desse amor incrível e caminhando e melhorando um dia de cada vez. Bom, como foi falado hoje, a gente teve hoje um dia especial para a galera aí. Os jovens, adolescentes, estavam hoje numa trilha, muito legal, eu vi as fotos, achei massa pra caramba, estava doido para ir, mas estava aqui no culto pela manhã. Mas foram mais de 60 pessoas, 60 corajosos aí que subiram essa trilha. Teve banho de cachoeira, teve um banho lá legal também, teve uma dificuldade a mais para quem queria se aventurar, mas foi muito legal. E aí eu queria saber se a galera que estava hoje de manhã nessa trilha está aqui hoje. Chega que o cara cansado. Vixe! Tem ninguém cansado não, né? Então deixa eu ver aqui, ó. Selva! Vixe! Palmas aí para a galera de Salvação. Show! Se eu tivesse ido, eu não sei se eu vinha. Tu é doido. O computador quer cair. Pronto. Pessoal, hoje é um desafio aqui interessante, porque a gente vem numa série muito, muito linda, muito incrível aqui na IBC, com o pastor Armando compartilhando sobre fundamentos importantíssimos para nós. E esse culto, a gente vai falar, continuando falando sobre esse tema, tomando posse da vitória, mas um tema específico, o Deus crucificado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu gostaria de ler um texto aqui com vocês. Se você quiser, se você puder, ficar de pé para a gente ler esse texto junto aí, para a gente mudar de posição um pouquinho. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. João 20, 19 a 22. A gente lê junto aí. Vamos lá? Vou lendo aqui, você acompanha aí. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados.
se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar. Deus maravilhoso, poderoso, Deus de amor, de misericórdia, nós pausamos e paramos tudo aqui hoje para dizer que te amamos, te adoramos, que o Senhor é o centro, que o Senhor é poderoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela família, pela oportunidade de estar aqui reunido. Obrigado, Jesus. Queremos te pedir, em nome do teu Filho Jesus, que nesse lugar, Pai, não por causa dessa tenda, não porque aqui é o lugar onde nós nos reunimos, mas sim porque estamos reunidos em teu nome, Senhor. E a tua palavra diz que quando tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Nós queremos te pedir, Jesus, passeia aqui entre nós com teu Espírito, visita os nossos corações, mente, promove aqui na nossa vida, Senhor, restauração, transformação, consciência de quem o Senhor é, do que o Senhor fez. Só o Senhor pode fazer isso, por isso nós queremos te pedir. Fica à vontade no nosso meio, Jesus. Que a palavra que lida ache lugar no meu coração, nos nossos corações, mas não um lugar simplesmente de compreender, mas sim de praticar, Senhor. Não somente de entender, mas sim de se tornar real na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina diária. Faz isso, o Senhor tem poder para fazer isso, nós cremos nisso e nós te pedimos, Senhor, que a gente saia daqui diferente de como a gente chegou por causa do teu Espírito. Me usa, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, que a gente consiga compreender, entender e colocar em prática, um dia de cada vez, o que nós vamos desfrutar aqui na tua presença, segundo a tua palavra, Senhor. Precisamos de ti e te entregamos tudo aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Semana passada conversamos sobre a crucificação, muito lindo, apesar de ser algo tão duro de se ouvir, de imaginar, mas algo muito importante. E o fato é que aconteceu algo inacreditável. Mataram o próprio Deus. Mataram Deus da forma mais cruel que podia existir. Mataram um homem justo como se fosse o pior dos pecadores. Como se fosse um desgraçado, um maldito. E ao fazer isso, destruíram os sonhos, as esperanças de pessoas que tinham largado tudo, deixado tudo, abandonado tudo para seguir uma pessoa que tinha a palavra de vida eterna. Que tinha atitude de misericórdia. Mas e agora? Imagina isso. Jesus na cruz, sangrando, sofrendo, totalmente entregue. Será que era mentira? Será que ele não era o Messias? Se ele fosse o Messias, será que ele estaria ali? Será que ele nos enganou? Será que valeu a pena entregar tudo? Ele realmente é o Messias? E o que é que a gente faz agora? Ele morreu, acabou.
que é que a gente faz sem ele aqui? Gente, essas indagações, essas perguntas, muito provavelmente foram essas perguntas que os discípulos se fizeram, desesperados. Tinha dúvida, medo, insegurança, ansiedade, tristeza, uma tristeza profunda. O mestre foi morto. Mas aí, eu pensando sobre isso, me fiz a pergunta: Deus crucificado? É possível? Como é que alguém consegue matar a Deus? Eu queria lembrar vocês que lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7. Olha só o que é que diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vou tentar dar um exemplo rápido para vocês. Sabe aquela galera que gosta de andar de bicicleta? Eu passo na rua, vejo a galera andando de bicicleta, tem gente que anda de... Mó galera junta, tem gente que anda sozinho, tem gente que anda com a roupa estranha. Tem aquela roupa estranha? Eu sou doido para andar de bicicleta, morro de medo de usar aquela roupa. Se tiver o pessoal da bicicleta aí, me ajuda, se tem que usar aquilo ali. Imagina um cara que consegue comprar a melhor bicicleta de andar, de correr, aquela mais leve, com um quadro mais não sei o quê. Eu não entendo de bicicleta, eu sou doido para ter uma, mas quando eu vi o preço de uma usada que nem era boa, eu desisti. Consegui comprar um tênis para fazer uma caminhada. Ainda não comecei, mas vai dar certo. O cara consegue a bicicleta, perfeita, caríssima. Ele sobe em cima, começa a andar e aquilo ali, caramba, muito massa. Só que aí, numa das paradas para beber uma água de coco, ele conhece uma pessoa bem simples, humilde, e ele diz assim: cara, todo dia eu te vejo aqui. Ele disse: eu corro aqui, sempre eu estou correndo. E por que você não vem andar de bicicleta? É muito legal, melhor do que correr, protege não sei o quê. E falou as coisas técnicas e tal. E o cara disse: rapaz, eu até gostaria, mas eu não tenho bicicleta, não tenho condição de comprar bicicleta. E aquele cara que tinha aquela bicicleta top diz assim: puxa, como eu queria andar com esse cara, ó. Mas como é que eu vou andar? Se ele está correndo, não dá para me acompanhar. E aí ele pega a bicicleta, coloca no transbike e leva para casa. E todas as noites ele está ali no mesmo horário, sem a bicicleta, para caminhar com aquele cara que não tinha condição de comprar a bicicleta. Aí eu faço uma pergunta. O cara da bicicleta abre mão da bicicleta. A bicicleta continua sendo dele, sim ou não? Sim. Ele pode andar na bicicleta quando ele quiser, sim ou não? Sim. Mas ele abre mão de andar na bicicleta para estar com alguém que não consegue andar na bicicleta. Foi isso que Jesus fez. Abriu mão de ser Deus para andar comigo. Vocês têm noção disso? Abriu mão de ser Deus para estar como um ser humano. Cara, isso é muito doido. Jesus não usou o poder que ele tinha. Mesmo sendo Deus, no momento de maior sofrimento, se entregou por mim e por você. Ele continuava com todo o poder, só não usava porque ele era obediente a algo que ele precisava fazer. Mateus 26, 53 diz assim, ó: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Sabe quem disse isso? Jesus. Quando ele foi confrontado, ele disse assim, ó: rapaz, vocês não... Se eu quisesse, imaginei 12 legiões de anjos, tipo aqueles filmes de guerra que a gente vê, os caras bem fortão, era um negócio assim.
E ele não chamou. Ele poderia, mas não chamou. Ou então, lá atrás, né, quando ele foi tentado pelo diabo, lembra, no deserto? Ele vai para o deserto, impelido pelo Espírito, passa 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Em Lucas 4, 3, 4 diz, o diabo lhe disse, se você é realmente o Filho de Deus, mande essas pedras, que essas pedras se transformem em pão. Qual a resposta que Jesus dá? Está escrito. A palavra de Deus diz, nem só de pão vive o homem. Beleza, a gente conhece esse texto, mas a pergunta que eu queria fazer é, qual o erro de Jesus ao transformar aquela pedra em pão? Se ele transformasse, ele estava com fome, ele era ser humano também, então ele sentia fome, sentia medo, ele teve tristeza quando Lázaro morreu, ele era um ser humano. Qual era o problema dele transformar aquela pedra em pão e comer? O problema era o seguinte, ele ia usar o poder que ele tem em favor de si mesmo. Esse aí era o grande lance. Jesus aqui, ele não vence Satanás como Deus, chamando uma legião de anjos e destruindo tudo ali. Ele vence como ser humano, como eu e você, deixando claro para nós o que a gente tem que fazer. Ler a palavra, estar preparado no nosso coração, na nossa mente, para quando Satanás perguntar, você é mesmo filho de Deus? Mesmo fazendo isso daí? Você é mesmo filho de Deus falando isso daí? A acusação vai vir, mas você e eu precisamos estar na palavra, entregue à palavra, para a gente poder, como ser humano, se desviar dessas acusações com fé, com certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, Deus foi crucificado. O ser humano, Deus, foi crucificado. Olha, aquele dia, hoje de manhã, o Lucas falou sobre, logo em que Jesus está no túmulo, as mulheres vêm, aquele momento em que se depara com o vazio no túmulo. Se você puder assistir aí no YouTube depois, o culto de hoje de manhã foi muito legal falando sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho mais na frente dessa história. Esse dia foi um dia de muita tristeza, de muito choro, de muita angústia. Os seguidores de Jesus não acreditavam no que via, o mestre morreu, mas Jesus avisou que isso ia acontecer. Vocês lembram? Tem vários textos de Jesus dizendo que isso vai acontecer. Ó, Mateus 16, 21, 28. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele explica e fala para os discípulos. Então Pedrão, né, pula na frente daquele jeito que Pedro, bem peculiar dele, chama Jesus no canto e fala assim, nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. E Jesus vira para ele e diz, Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro achou que estava arrebentando, ia proteger, mas ele não sabia ainda do que estava por vir. Ele não entendia quando Jesus dizia que precisava morrer. Então Jesus disse aos seus discípulos, chamou todos eles e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa de mim, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Não existe nada mais valioso do que a sua alma, a minha alma. Por isso Deus envia Jesus para resgatar a sua alma, a minha alma. É um preço altíssimo. E quando Jesus explica isso,
cabeça dos discípulos se embaralha. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Imagina a cabeça dos discípulos. Esse homem vai vir com os anjos, como é que vai ser isso? E aí ele termina aqui o texto dizendo o seguinte, olha só que interessante. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Cara, se eu sou o discípulo e todo lado eu me tremo todinho. Fala, como é isso? Eu não vou morrer e vou ver. Quem aqui que vai, né? Quem é aqui que vai ver isso e tal? E esse texto de Mateus 16, 28, ele refere-se ao Monte da Transfiguração. Um momento muito incrível onde Jesus chama alguns dos discípulos para um lugar e acontece algo incrível lá. Quando ele diz, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino, é esse texto que diz, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos ali mais próximos, né? E os levou em particular a um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Imagina essa cena. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserem, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele queria ficar ali, ele queria morar ali, ele não queria ir embora dali nunca mais, né? Imagina. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O que acontece aqui é como se fosse um exemplo do que está por vir. Uma amostra do que nós vamos presenciar. Na hora certa, no tempo certo. Nosso mestre que foi crucificado, morto, ressurge ao 3º dia. Nos próximos cultos vocês vão ouvir sobre o restante da história, mas o fato é que um dia nós vamos ver isso daqui. E esse momento ele traz para os discípulos um spoiler do que vai acontecer e do que a gente que crê e que entrega a vida a Jesus vai presenciar. Então, esse gostinho que Jesus dá para os discípulos refere-se lá naquele texto onde ele diz que eles não vão morrer antes de ver o que ia acontecer. Mas mesmo com tanto cuidado de Jesus, com toda a ajuda que Jesus podia dar, com toda a orientação, eles preparou os discípulos, mas será que eles estavam realmente preparados para o que estava por vir? E aí chega o momento de colocar em prática, de colocar na vida o que eles ouviram de Jesus, aquela preparação que Jesus fez para eles, que a gente leu aqui. Eu vou morrer, isso vai acontecer, se preparem. E aí a gente lê de novo o texto, uns pedaços do texto que a gente leu lá no começo, certo? O versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Então, os discípulos estão morrendo de medo, com tristeza, com insegurança, com preocupações, com ansiedade. Eles estão perdidos. Estão com medo do passado, medo do presente, medo do futuro, medo do passado, porque diz, caramba, o que a gente fez? Será que a gente errou em alguma coisa? O que aconteceu que gerou isso? O medo do presente, meu irmão, eu vi há alguns dias, o nosso mestre estava empendurado, se desfazendo. Eu estava lá, eu vi de longe. E com medo do futuro. E agora, o que vai ser da gente? Ele não está aqui. Para onde é que a gente vai? O que a gente faz?
O que a gente vai fazer agora? Mas mesmo com medos, eles estavam reunidos, eles estavam juntos ali. Bom, Jesus entra mesmo tendo as portas fechadas. Agora Jesus não estava mais como um ser humano, ele não estava mais preso a essa realidade que nós estamos aqui. E ele não precisava mais passar por uma porta aberta. Agora ele podia entrar aonde ele quisesse, sem precisar passar pela porta. Ele ressuscitou e estava agora no meio de uma sala que estava fechada com os discípulos. Imagina isso, você está aqui e de repente Jesus aparece ali do seu lado e Jesus entra e diz, entra ali no meio dele e diz assim, paz esteja com vocês. A primeira atitude que Jesus tem ao ver os discípulos ali é, a paz esteja com vocês. Talvez, quem sabe, ele poderia ter dito, ei, por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Vocês estão perdidos por quê? Eu não avisei, eu não expliquei, eu não ensinei, o que está acontecendo? Mas não é isso. Não foi essa abordagem que Jesus escolheu para aquele momento. Ele sabia o que é que os discípulos precisavam ouvir e ele falou, a paz seja com vocês. Uma palavra de amor, de carinho. Eles estavam precisando disso. Então, continuando, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A casa agora estava cheia de alegria, cheia da presença de Deus. A esperança ressurgiu no coração daqueles discípulos. Ele está presente com os discípulos novamente. Imagina essa sensação. Novamente Jesus disse, paz esteja com vocês. Ele fala pela segunda vez. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dizendo assim, ei, você está sofrendo, você está com medo, você está preso, você está desesperado, você está com... Lembra de uma coisa, existe um sentido para você, existe uma missão, existe um caminho para você, lembrem disso. Vocês estão aqui para serem enviados. O propósito, então, continua. Alguns dos discípulos, quando viram aquele tumulto, aquilo tudo acontecendo, talvez logo pensaram assim, alguns até fizeram, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a minha vida. Isso aqui eu acho que é uma furada. Eu não era pescador, pô, vou pescar de novo. Cadê aquele barco? Eu trabalhava com não sei o quê, pô, vou fazer de novo. Vou voltar à minha natureza, ao meu natural, ao meu normal. E Jesus relembra, ei, vocês precisam ser enviados. Vocês têm para onde ir, vocês não estão perdidos. E aí essa parte incrível, linda, que eu acho muito massa, e com isso soprou sobre eles e disse, e Jesus soprou. Recebam o Espírito Santo. Um momento lindo, muito necessário para um grupo que estava, um grupo muito falho, assustado, amedrontado. E diante do que eles estavam vivendo, aquele sopro teve uma... E essas palavras de Jesus teve uma força muito importante para eles. Mas vem cá, nos próximos cultos a gente vai falar sobre Pentecostes, por exemplo. O Espírito ainda virá. O Espírito não vem quando Jesus sopra aqui. Então, o que é que acontece, de fato? É como se fosse um exemplo, de novo, um spoiler do que vai vir. Jesus entrega para eles um gostinho do que estava por vir em Pentecostes. Lembra lá que eu falei sobre o Monte da Transfiguração? Ele não dá 3 pessoas conversando, Jesus brilhando, a fumaça, a voz de Deus, e os discípulos dizem, cara, a gente tem que fazer uma tenda, a gente tem que morar aqui, isso aqui é muito bom. Calma, não é agora. Isso é só um gostinho para você entender. Aqui ele faz a mesma coisa, quando ele sopra o Espírito, é um spoiler.
do que estava por vir. Nos próximos cultos, nós vamos ouvir, nós vamos falar sobre isso. No Velho Testamento, por exemplo, o Espírito estava sobre nós. No Novo Testamento, o Espírito está em nós. Esse momento é o momento da transição. É um momento em que o Espírito que estava sobre nós começa o processo com a morte de Jesus e todas as obras que nós estamos falando aqui, para que chegue ao ponto, sabe de quê? Olha só que coisa incrível que Jesus faz. Qualquer ser humano, inclusive alguém falho como eu, cheio de dificuldades, de mazelas, de coisas completamente contrárias a que Deus aprova ou quer, passa a ter o direito de ser morada desse Espírito poderoso do próprio Deus. As obras de Jesus fizeram isso. Deram um privilégio de alguém como eu, como você, ser morada do Espírito de Deus. Sabe o que é mais? Para toda a eternidade. Não é no momento que você está triste, não é no momento que você está mal, não é no momento que você está trancado com medo. Não é só nesse momento, é para a eternidade. Ele dá esse spoiler sobre o que está por vir, onde nós vamos receber e ter esse Espírito eternamente. E tem uma coisa sobre o livro de João. Quando eu me converti aqui nessa igreja. Nunca tinha ido de igreja nenhuma, cheguei, sentei ali atrás, fiquei ouvindo. E semanas depois eu entreguei minha vida a Jesus, junto com a minha esposa, no mesmo dia. Minha sogra também estava aqui. E eu comecei a ler o livro de João. Eu fui indicado pelos irmãos do Conexão ali. Disse, cara, você precisa ler o livro de João, um livro bem interessante, apresenta Jesus de uma forma incrível. E eu comecei a ler o livro de João. E eu me apaixonei pelo livro de João, porque ele apresenta Jesus de uma forma muito pessoal. E no começo do livro de João, João traz logo no primeiro versículo, uma lembrança de Gênesis 1, onde ele fala, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, a promessa se cumpriu. E ele fecha o livro de João com o sopro de Jesus nos discípulos. É um dos últimos capítulos. Então ele começa falando daquele momento de Gênesis, onde o verbo se fez carne, a promessa se cumpriu, e termina lembrando de Gênesis também, aonde Deus sopra no homem o sopro da vida, e ali ele começa a viver. Lembra em Gênesis, não é assim? E agora ele termina o livro falando que Jesus sopra o Espírito Santo nos seus discípulos. Aquilo traz vida, aquilo traz renovo, aquilo recomeça. Eles agora têm esperança. Só tem um detalhe, e o texto continua dizendo isso. Um dos discípulos não estava lá. Lá no texto não fica claro se só os discípulos estavam lá ou se tinha um grupo de discípulos de Jesus, aquelas pessoas, mulheres juntas. Mas o fato é que o texto continua dizendo que um dos discípulos não estava lá, que é Tomé. E aí os discípulos vão até lá para dizer, mas tu não acredita no que tu perdeu. Imagina se fosse você. Não, sério, rolou isso. E eu não estava lá. Vamos ler aqui o que é que o texto diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse o quê? Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos e não
puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer nisso. Ele não acreditou no que os discípulos disseram. E ele deixou muito claro qual seria a única forma dele acreditar, não foi? Mas será que Tomé era realmente um incrédulo? Cara, não tem, né? A gente não, eu falando de mim, né? Eu imaginava o Tomé um cara, era quase que uma referência de alguém que não tem fé. É a referência de um cara que não acredita muito. Mas será que é isso mesmo? Relembrando um pouquinho do passado desse cara, vocês sabiam ou lembram, está lá na Bíblia, né? João 1,16. Olha só o que é que acontece. João 1,16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. O que é essa passagem aqui? Jesus está numa cidade, vem fugindo lá, se escondendo de uma confusão que teve, quase matam de Jesus, os discípulos, aquela confusão que tinha, e ele consegue ali estar numa cidade mais segura, mas aí vem uma mensagem, né? Jesus olha para ele e diz assim, ei, vamos ter que voltar lá para o foguete, porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, rapaz, nós já escapamos uma vez, vai precisar ir lá de novo, tem certeza? E Tomé é o primeiro que pula na frente. E nós vamos, se precisar, a gente morre por você. Esse cara acreditava em Jesus. Mas ver os pregos entrando na mão dele, ver o lado dele sendo aberto, aí é demais. Como seria? Como é que é isso? Como é que fica a cabeça? Mas o texto continua dizendo, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, dessa vez Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Cara, vocês acreditam nisso? Jesus faz a mesma coisa, volta lá no mesmo lugar. Tomé dessa vez estava lá, portas fechadas. Lembrando que agora, aqueles discípulos que vivenciaram essa primeira visita, talvez essas portas não estejam aí fechadas por medo, por insegurança. Talvez fosse mais, talvez um GR ali comemorando e pensando, o que a gente vai fazer agora? O Espírito foi soprado em nós, celebrando isso. Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, agora imagina isso. Paz esteja com você. Tomé, vem cá. Caramba, você já sentiu aquele frio subindo gelado pela espinha assim? Há uma semana atrás ele disse, eu só acredito se eu colocar o dedo no lado. Jesus diz assim, ó, Tomé, vem cá, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque do meu lado. Gente, Jesus é muito amoroso. Jesus é muito massa. Talvez Jesus pudesse dizer, poxa, Tomé, logo você. Aquele dia você se colocou lá na frente, eu achava que você tinha fé. Ele não faz isso. Você não queria pegar? Você não queria tocar? Nem assim, só assim que você crê? Então toma. E aí Tomé, com frio na espinha, imagino eu, diz, Senhor meu e Deus meu. Uma expressão de total entrega para Jesus. Então Jesus lhe disse, porque me viu você crê? Felizes os que não viram e creram. A palavra de Deus diz isso. Talvez a gente olhe para Tomé e diga, um absurdo o cara pensar isso, não acreditar, viveu com Jesus, estava lá, ouviu. Mas será que isso não acontece com a gente?
Depois que isso acaba, o que fica naquela casa é certeza, coragem, segurança para seguir, fé, alegria, paz em meio às dificuldades. Mas, gente, não é justo olhar para Tomé como um incrédulo. Sabe por quê? Sabe uma qualidade que eu vi? Sinceridade. E pense no negócio que Deus gosta. Deus ama a sinceridade. E ele foi muito honesto, ele foi muito sincero. Por exemplo, em João capítulo 14, 5 e 6, diz assim, ó. Tomé diz assim, ó. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Nós não sabemos onde o Senhor está indo. Como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus diz assim, ó. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse momento aqui é o momento em que já está terminando a caminhada de Jesus com os discípulos, e o discípulo chega para Jesus e diz assim, certo, o senhor está até agora ensinando, mas o senhor vai para onde? Imagina para um professor. Imagina para um seguidor. Parece que nada deu certo, o cara não entendeu. Mas ele teve coragem, sinceridade de falar isso para Jesus. Hoje temos algumas coisas que estão claras na Bíblia e são muito difíceis de se acreditar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que aqui diz. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Amém, igreja? Você crê nisso? Gente, eu creio muito nisso, eu tenho muita certeza disso, mas eu não faço ideia como é que isso vai acontecer. Cara, como é que vai ser isso? Não faço ideia. Então, como Jesus disse, pare de duvidar e creia. Porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Lembram que Jesus falou isso? Não precisa saber de todos os detalhes, saber como é que é. Para de pesquisar esse negócio aí. Será que vai ser pela internet, que todo mundo vai ver ao mesmo tempo? Será que vai ser não sei o quê, uns drones? Não. Creia na palavra de Deus. Hebreus 11, capítulo 1, diz assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A intenção de Jesus é tirar Tomé da aflição e da angústia da dúvida e trazer para a fé, para a certeza das coisas que não conseguem ver. E para nós é o que resta. Jesus não vai aparecer aqui para você colocar o seu dedo na mão dele, no lado dele, isso não vai acontecer. Fé é crer naquilo que não se vê. É a certeza do que não vemos. Naquela casa, pessoal, antes de Jesus chegar lá, aquela casa só havia choro, sofrimento, tristeza, medo, insegurança, dor, frustração, decepção. Talvez você esteja passando por algo parecido. Caramba, Luizão, tu falou várias palavras que eu me identifiquei com o meu momento hoje. Ó. Os últimos dias têm sido assim para mim. Talvez com a sua família, talvez com seus amigos, talvez com a igreja. Uma decepção, uma tristeza. Talvez você veio para cá dizendo, rapaz, estou afim não. Talvez você está aí na internet, rapaz, para que eu estou assistindo esse negócio? Não estou bem, não estou legal, estou triste, estou com raiva, não acredito. Talvez você tenha passado alguns dias no seu quarto nessa situação. Mas o que é que Deus está te dizendo com isso? Com a palavra de Deus aqui. A casa agora está assim. Ela estava completamente destruída. E como é que está agora?
com a chegada do Mestre. Até que o Mestre chega para desfazer tudo isso de forma amorosa e real. Agora gera vida, esperança, certeza do caminho que eles devem seguir. Agora eles sabem o que eles têm que fazer, para onde eles devem ir. A missão foi resgatada, a intenção, o que é que eu devo fazer, quem eu sou, aonde eu estou, em quem eu creio. É isso que eu quero para a minha vida. Saber o que é que eu preciso fazer. Saber para onde eu preciso ir. Saber a quem eu pertenço. Foi por isso que eu vim para esse lugar aqui onde você está agora, para buscar isso. Eu estava desesperado. Cara, eu preciso saber da minha vida o que é que eu faço. E aqui eu achei esse Jesus que eu estou falando, que a gente está lendo na Bíblia. Só Jesus pode oferecer isso. Uma certeza de missão, um amor incondicional, não importa como é que você está. Ah, Luizão, você fala isso porque você não sabe o que eu fiz ontem. Você não imagina o que eu tenho feito nos últimos dias. Não importa, meu irmão. A forma que você tiver, Jesus morreu na cruz, foi machucado, foi humilhado para você hoje ter acesso ao Espírito de Deus e esse Espírito morar dentro de você. Eu vou encerrar aqui, e aí eu peço para a banda, se pudesse posicionar. Eu queria terminar de uma forma aqui com vocês, para a gente entender um pouquinho do que a gente falou até aqui. Sofrimento, dor, tristeza, dúvida. E quando Jesus chega, certeza, fé, confiança, missão. Eu gostaria, se você quiser, se você puder, que você ficasse de pé para a gente fazer um experimento aqui. Não vai doer, vai ser tranquilo, fica de pé. Possivelmente tem alguém do seu lado, a gente vai precisar dessa pessoa do seu lado. Então fica de pé. Andrezinho, vem aqui, eu vou precisar de uma pessoa à minha altura. Tem alguém do seu lado aí, né? Queria pedir uma coisa para você. Eu queria pedir para você levantar os seus dois braços. Se você está de mão dada com a sua esposa, abraçado, levanta os dois braços. Eu pedi o André para ser meu coisa aqui, para eu explicar. Não vale ficar com a mão para cima assim, ó. É para ficar com a mão assim, ó. Aí, estica. Isso. Tá ótimo. Vocês também. Agora tem um detalhe, viu, gente? Não pode se mexer mais. Tem que levantar o cotovelo. Isso. Não vale se mexer, não vale se mexer, certo? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Vai começar a queimar, vai começar a doer. Tem gente que está louvando, o louvor é daqui a pouco, ó, é bem aqui. Pode levantar. Porque esse daqui, ó, gente, foi a posição que Jesus ficou naquela cruz. Não foi assim? Desse jeito. Só tem um detalhe. Daqui a pouco vai começar a arder seu braço, vai começar a doer. Só que ontem você não cuspiram na sua cara. Ontem não humilharam você. Não bateram em você até desfazer as suas costas. E mesmo assim, só estar nessa posição já é altamente desconfortável, não é não? Está doendo já? Segura aí, não terminou ainda. Aqui na tela está aparecendo 5 minutos, calma. Não, estou brincando, não vai demorar tudo isso. Eu fico de boa porque eu não estou fazendo, eu estou ensinando. Então eu perco meio que a noção do tempo. Pode levantar mais. Isso. Essa não chega nem perto do que Jesus sofreu por mim e por você, não é? Passa longe. Não tem uma cruz aí atrás, não tem prego nas suas mãos, seu sangue não está escorrendo. E mesmo assim é muito desconfortável.
Mas Jesus morreu nesse jeito, não tira ainda. Jesus morreu desse jeito, foi retirado da cruz, continua aí. E porque ele ressuscitou, a gente agora tem uma nova forma de viver. Mas isso é uma escolha sua. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida deixa de ser isso que você está sentindo, essa angústia, esse desconforto, igual nós falamos aqui, da casa onde Jesus ainda não tinha vindo, com tristeza, com dúvida, com ansiedade, e passa a ter agora, com a chegada de Jesus, uma vida que é assim, ó. Coloca aí a tua mão no ombro da pessoa que está do teu lado. É bom, né não? É bom, né? Sabe o que é isso? Igreja de Jesus. Corpo de Cristo. Quando você tem um irmão, você coloca aquele peso que estava te atrapalhando, agora tem um suporte, tem um apoio, tem uma ajuda. Só que olha só que interessante. O ombro que me suporta, olha só aqui, também é suportado por outro ombro. É uma via de mão dupla, é mútuo. Isso é a igreja de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. Para você não ter mais que ficar segurando algo sozinho. E agora você tem o corpo de Cristo aqui na terra. Para você experimentar o poder que é estar com Jesus. Fazer parte de uma família. Ter um sentido, ter um caminho. Saber para onde ir, saber quem é seu dono. Quem é o seu Deus. Mas isso é uma decisão que só você pode tomar. Do jeito que você está aí, como igreja, feche seus olhos. Sinta como é bom ter alguém para você apoiar e como é bom ser apoiado por alguém. Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar, porque nós estamos reunidos. Obrigado porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais valioso para morrer de uma forma humilhante, para se fazer maldito, como a tua palavra disse. Mas o maldito sou eu, o falho sou eu, o pecador sou eu, o desgraçado sou eu, mas não sou mais, porque o Senhor morreu por mim. E ao crer que o Senhor morreu por mim, eu passo agora de ser criatura para ser filho de Deus. O Deus criador de todas as coisas, poderoso, maravilhoso, que se fez homem para me salvar e para salvar todos aqui. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor permitiu que eu entendesse, compreendesse, praticasse. E agora eu peço por esses que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito ache lugar nesses corações, nas mentes, para que haja prática, Senhor, da Tua palavra. Para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor passe a ser glorificado nas nossas atitudes, na nossa vida. E se você veio hoje aqui e disse, cara, é exatamente como eu estava me sentindo, completamente perdido. Mas eu entendi, segundo a palavra de Deus, eu tenho um caminho agora, eu posso ter uma família. Talvez eu fui abandonado, não sei como é ser amado. Agora você pode saber o que é ser amado, você pode ter uma família. Agora você pode ter irmãos. Se você está aqui hoje, entendeu, compreendeu e quer dizer, eu quero e preciso do amor de Jesus. Eu quero que isso que eu ouvi faça parte do meu cotidiano e da minha vida. Levanta a tua mão para a gente orar por você. Amém, meu irmão. Estou vendo você lá atrás. Deus te abençoe. Passa a ser filho de Deus e não mais criatura de Deus. Amém, meu irmão.
Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado, que entregou a vida a Jesus. Se você puder, você que entregou a vida a Jesus, puder vir aqui na frente para a gente orar por você, poder ter um momento de oração aqui com você. Você passa de ser criatura de Deus para ser filho de Deus, filha de Deus. Agora você tem irmãos, você tem uma família. Então, se você aceitou Jesus, quiser vir aqui à frente, a gente vai ter um último momento de música aqui. Eu gostaria de orar por vocês que estão chegando agora na nossa família. Essa decisão não tem a ver com a IBC, não é algo dessa igreja, mas é da igreja de Jesus. É um compromisso entre você e Deus, é algo que você decide entre você e Deus. Deus, em nome de Jesus, recebe esses corações, essas pessoas que entregaram a vida a Jesus aqui. Muito obrigado pelo privilégio de poder receber o Teu Espírito dentro de mim. Obrigado porque o Senhor permite que eles recebam agora o Espírito Santo, como foi falado aqui, não mais como um sopro simplesmente, mas como morada por causa de Pentecostes. Agora é como morada, Senhor, para guiar, para direcionar, para transformar, um dia de cada vez, a santidade, vivendo em santidade como santos. Muito obrigado, Deus. Faz isso na vida de cada um desses que hoje tomaram a decisão aqui presencialmente ou lá pela internet, sozinho no quarto. Deus, recebe essas vidas e transforma para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa nossos irmãos aqui, que a gente consiga, em nome de Jesus, proclamar o Teu reino aonde nós estivermos, Senhor. Os próximos dias aí de carnaval, tantas oportunidades, Senhor, para que a gente abra a nossa boca e confesse claramente, de forma inteligente, esse Jesus que nós cremos, que nós confiamos, que nós acreditamos com toda a fé, Senhor. Então, Deus, nos usa. E que em nome de Jesus, Pai, Teu amor, a Tua misericórdia, que agora moram dentro de nós, é por isso que nós Te agradecemos, Senhor. E nós Te louvamos e vamos aqui Te adorar através desse louvor e desse momento de oração, adoração e cânticos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.